Olá a todos, bem-vindos à nossa série de palestra Nova Vida com Rav Lightman. Olá, Rav Lightman. Oi, Nitza. Nós aqui falamos sobre dinheiro. Nós vemos o dinheiro a partir de diferentes pontos. O dinheiro domina nossa vida e agora nós estamos numa fase que o dinheiro nos mantém oprimidos. Agora perguntamos a Rav Lightman como podemos renovar tudo com relação ao dinheiro. Na palestra anterior, nós falamos sobre o dinheiro e sobre o pensamento judeu e fizemos como um reconhecimento de onde isso veio ao longo da história, fizemos um resumo e, em síntese, a qualidade especial que o judeu tem sobre o que é o comércio internacional é a qualidade de unir. E o senhor falou que em cada judeu tem um grande ou um pequeno comerciante, que a qualidade do judeu é conectar. E nós sempre tivemos acostumados a fazer negócios, e agora para frente, se nós quisermos ver um novo horizonte, nós temos que fazer um tipo de negócio. Eu, como judeu, tenho a possibilidade de de conectar as pessoas. O que a humanidade passa agora é fazer uma conexão nova. Eu quero que o senhor nos direcione qual é esse negócio que os judeus podem fazer, inclusive orientando as pessoas que moram em Israel. O Ravi diz: as nações do mundo reclamam e demandam que Israel cause mal ao mundo. Essa mesma unidade, conexão que nós temos que fazer, nós fazemos isso porque nós queremos ter uma utilidade, como se causássemos mal a eles, que eles com dificuldade, qual é a sensação que eles têm que em troca que nós sejamos entre eles como algo útil na conexão correta, porque nós, em cada lugar, de repente nós nos encontramos com uma quantidade tão pequena. Em cada lugar que nós estamos, nós despertamos uma resposta negativa, devido a que nessas mesmas conexões tem no comércio, na indústria, na educação e na cultura, em todas essas conexões tem uma carência de vida que nós temos que adicionar na conexão correta, que nós não fazemos isso, que em substituição, ao invés de fazer uma conexão entre todas as nações do mundo de uma forma correta, unificada, mútua e recíproca, de uma forma social, que todos são egoístas, que todos estejam juntos como uma só pessoa com só coração, que foi algo que distinguiu os judeus na história, que isso ficou nos nossos genes. E nós temos que renovar e despertar essas nossas capacidades na conexão entre nós e ter nessa conexão todas as demais nações. Nós temos que ser como uma cola, como um líquido que está entre todas as nações, que preenche todos os espaços. Então, todos passam a estar juntos e conectados a partir de nós, porque nós somos a força de doar e eles são forças de receber, e apenas nós podemos então fazer esse comércio entre todos. E a força de doar é a força que une, é a força de receber, é a força que
exista que se protege a si próprio, como se fossem rodas dentadas, mas quem pode juntar essas rodas dentadas de uma forma correta? Somos nós. Nós somos como uma embreagem, uma alavanca que une, que conecta todas essas rodas dentadas. E essa é a nossa função, nosso papel. É o que está escrito, que seja um povo santo, um reino de sacerdotes. Povo santo, que quer dizer? Santo quer dizer doar, que trabalha entre todas as nações com essa força de doar. E na verdade que se nós fizéssemos cálculos corretos em doar, não precisaria mais uma quantidade pequena de nós que estamos na humanidade. Isso seria suficiente. Se nós fizermos esse comércio, comércio quer dizer conexão entre todas as pessoas, e o que quer dizer vá e receba o seu sustento uns dos outros, é que cada um ganhe com isso, que ele se conecta com o outro e que está unido com o outro, ou seja, que está conectado para receber e unido para poder dar. Se todos estão conectados para poder fazer a partir de nós, como poderiam fazer essa forma mútua e recíproca? De repente nós nos encontramos num sistema humano que trabalha na sua grandeza, como um sistema mecânico, meio elétrico ou hidráulico. É um sistema que está em equilíbrio, em harmonia, que cada parte sabe sobre todas as partes e está em reciprocidade com todas as demais partes. Isso é que se chama como só homem, como só coração, que todos sabem sobre o programa geral da existência de toda a humanidade e cada um sabe qual é o seu lugar ali. Isso é o que se chama estar em garantia mútua, que isso é possível apenas sob a condição de que cada um alcança acima do seu ego a sensação de todo o sistema geral, e com isso ele recebe a sensação da vida espiritual, o que é o nível humano, do nível falante, acima do nível animal, do nível carnal, como nós falamos antes na palestra anterior, que o povo de Israel teve isso. Isso é que, em essência, as nações do mundo exigem de nós essa conexão entre todos. Isso é que nós temos que fazer agora, neste novo start, no novo recomeço, na renovação, como vocês falou. Isso é o nosso papel. Esse é o nosso negócio. Isso é que agora vocês têm que começar no mundo todo. Eu tenho algo para vender para vocês. O método da união, da unidade, que ele, acima da crise que acontece, que tudo se quebra, esse método é o produto mais requerido por todos. A Nitsa diz, tem algo que eu queria compartilhar com vocês. Cada vez que nós colocamos o tema da unidade ou da função do povo judeu, eu tenho uma sensação muito forte, como se fosse um rechaço interno, e quando eu olho internamente é como se fosse medo. Claro, diz o Rav, é um medo muito grande, a Nitsa diz. Desculpe. O Rav diz, eu apareci numa universidade católica em Chicago, diante de antissemistas da Rússia. Se eu falo em muitos lugares. Eu estive também
com diferentes grupos, se eu falo de forma revelada o que está no fundamento do povo de Israel, e se eu falo isso de uma forma clara, ninguém não, não vai ficar diante da minha explicação com ódio. Eles começam a pensar a pensar como essas coisas têm eles têm as sensações interiores. Se nós vamos com esse novo começo e falamos ao mundo todo que isso é o que tem que ser feito agora, sobre a imagem dessa crise terrível que ainda não chegou, talvez ela venha daqui a 1 ou 2 anos, que nós nos introduzamos de verdade nesse tsunami que comece a nos cobrir com a sua onda. Nós agora nos encontramos, temos a oportunidade de sair dessa bolsa especial e começar a vender os papéis para que se adicione ali, que ganhe. Cada parte que se adicione a isso vai ganhar muito. Que se some a que, Ori pergunta, que se some a este método, que se some a nossa fábrica. Ou seja, que entre no que é a instrução e a educação integral. Integral quer dizer para a união. Estudar isso de forma teórica antes que isso se realize de fato. E continuar. Depois, continuar nos fatos, nas mesas redondas, workshops, todo tipo de atividades, nas escolas, mas em outros círculos e locais, através das redes virtuais. Isso acontece com todos os estudantes novos nossos que se capacitam para ser instrutores e conferencistas. Já é uma rede, são milhares de pessoas que podem fazer esse trabalho. Isso é o que se chama povo de Israel, que está direcionado direto a ele, direto à força superior, à força de doar mútua. E isso é o que nós precisamos sugerir ao mundo como salvação da crise, de todo tipo de problemas. Nós não atraímos para o céu, mas para a terra, de que primeiro nós não temos nem a possibilidade de estar conectadas, mas que tudo se desfaz e se escapa entre as mãos. Para voltar a estabelecer isso, nós precisamos de um novo método, um método de união, de unidade. E apenas a partir da unidade você poderá existir no mundo global, integral, onde todos estão conectados. Como nós falamos do efeito borboleta e todas essas coisas. E não tem alternativa. Aqui a realidade nos obriga e obriga você a isso. Nitsa pergunta, qual é a sua ideia? Qual a fonte desse medo dos judeus com relação a isso? Porque é algo que te obriga, por que eu preciso disso? Eu tenho o tempo todo me esconder que eu não sou judeu, que eu sou como todos. O Warren diz, mas isso só me traz sofrimento. Eu consegui com isso ficar quieto, ficar em silêncio. Eu cresci entre as nações do mundo. Eu sei muito bem isso. Quis ter sucesso na ciência, não me deram a possibilidade. Quis ser recebido no Instituto de Pesquisa e não foi possível. Eu conheço isso sobre mim mesmo. E cada pessoa que está na rua, você sempre está com medo. Você sempre está vendo como se defender. Eu vejo isso
eu conheço isso sobre mim. Aqui é algo diferente, completamente diferente, que a melhor defesa é o ataque. Tem um ditado assim, eu não sei como é que ele é expressado. Isso que você faz é porque você não tem alternativa. Agora você não pode se ocultar nessa grande crise. O antissemitismo dentro da pressão, do fracasso das nações dentro da crise, isso se eleva de forma natural dentro da natureza. Por quê? Porque a crise vem como consequência que tudo se desarma, que precisa de uma nova unidade global integral. E os experts disso são os judeus. E eles é que têm que trazer esse mundo o método da união, o que é a doação mútua, a garantia. E se eles não trazem isso, então de forma natural, cada um do mundo sente que aqui falta isso que completa essa força positiva. Isso é o que me falta e por isso eu odeio, porque ele não me dá, porque ele tira de mim não apenas a riqueza, mas talvez antes foi assim, que foi assim que era bom para todos, mas então não prestavam tanta atenção nos judeus. Mas agora, se é ruim a situação, eles não podem sofrer. Isso aqui é interessante. Se é mal para as nações do mundo, eles não podem se parecer com os judeus, porque então eles dizem que eles são culpados. A Nietzsche diz, tem como uma barreira psicológica para o judeu. A Nietzsche diz, o Ravi diz, porque no tempo do exílio nós fomos acostumados e ficamos quietos, atuávamos atrás das cortinas. A Nietzsche diz, agora nós temos que levantar essa questão que está em nós em especial, e nós com nossos sofrimentos, se isso está em nossas raízes, é algo que está aí. E o sistema de relações, por um lado eles nos odeiam, porque nós não fazemos o que nós deveríamos fazer, e por outro lado, pelo nosso lado, nós temos medo de colocar essa especialidade, essa individualidade. E eu vejo que talvez tenha um lugar que aqui tem que abrir e explicar isso para que possa ser liberado, porque isso é uma carga psicológica muito forte de nação judia que está no coração de cada um de nós. O Ravi diz, correto? Então o que você quer? A pergunta de Nietzsche é como isso se faz, como isso se desperta para que possa ser compreensível. Que isto não se apague, a Nietzsche diz. Se isso se apaga agora, virão forças externas e vão nos obrigar forçadamente, porque eles não têm alternativa. E por isso tem que entender que as nações do mundo atuam de forma automática pela natureza e que nós não agregamos a nossa força pela livre escolha. E eles vêm e exigem de nós que agreguemos, e eles atuam a partir da natureza, então causam todo tipo de desgraças. O que Barra Sulan escreve na introdução do livro do Zohar, e por isso nós não temos alternativas. Nós exatamente precisamos fazer propaganda entre os judeus nesse tempo de qual é o nosso destino, nossa função. Não que ainda tem toda etapa, que isso pode continuar. Eu queria perguntar, o Warren diz que sobre as sensações que as nações têm com relação aos judeus. O senhor descreveu uma situação que o judeu é o comerciante, ele é o que faz a conexão. Devido a que ele se distingue na unidade, ele se distingue no comércio. O assunto que hoje eles sentem, que você é judeu, e para a conexão,
Hoje não tem comércio. Hoje tudo se desintegra. Sim, Warren disse. Mas o senhor falou que ele rouba de mim. Tudo para de trabalhar. Porque nós crescemos na conexão, na relação entre nós, no nível de que nós precisamos nessa conexão que começa a ser integral, que estejamos conectados de milhares de formas. E isso pode ser unicamente se começamos a corrigir a nossa natureza, que nós começamos a sentir as conexões internas. O comércio hoje exige de nós, se nós estamos conectados ao redor do planeta Terra, exige de nós uma sensação que nós pertencemos a uma só família. Dá que eu te dou, o que você ganha de mim, eu ganho de você. As conexões saem do nível das questões financeiras, dos empréstimos e dos interesses. Você entende? Porque eu não sinto o sistema. O sistema é algo tão grande, é algo onde tem tantas conexões, é algo tão integral que eu, com a minha mente que trabalha de forma egoísta, 0101, eu não posso captar o sistema. Eu tenho que passar para um sistema lógico, onde todos estamos conectados e somos dependentes de uma vez só, que não pode ser que nesse sistema analógico, onde tudo está conectado, que alguém ganhe e outro perda. Em cada momento nós temos que estar em equilíbrio, todos juntos nós temos que nos elevar no nível de vida, na sensação de bem-estar, na comodidade, na segurança, na saúde, todos. Eu não pode ser um com o outro. Por isso, nós vemos a Rússia, Estados Unidos, Brasil, Europa, Israel e todos os seus vizinhos. Isso não pode existir. Nós nos encontramos num mundo que não pode padecer com isso. As conexões, as relações entre nós nos obrigam a nos unir. Então, quem é culpado que todos os países, na sua política, a política é o mesmo comércio, que todas as conexões entre eles não possam se conectar de forma correta. Quem é culpado disso? Os judeus, porque o Warren diz, porque eles não abrem para o mundo todo o método da unidade, o método da unidade correta, que pode no nosso tempo se realizar. Que sim, sem que nós compartilhamos essa força de doação, nós não podemos nos conectar no sistema integral, o sistema não pode trabalhar. O Warren diz, não pode se fazer um negócio que um ganhe e outro perca. Tem um negócio que todos juntos precisam elevar-se. Nós chegamos a uma situação que eu estou no meio, tinha todo tipo de conexões através de mim e eu passava mercadorias entre eles e eu ganhava comércio. Ele diz, eu fazia o cálculo de quanto eu podia ganhar dos dois. Agora nós entramos no sistema, não que eu ganho o máximo de um ou do outro. Não, agora tem que ter em consideração quanto eles vão ganhar nisso também. Eu tenho que considerar isso. E cada um deles tem que considerar e fazer cálculos nesse sentido. De quê? De quanto todos vão ter no comércio, como foi até hoje. Um queria tomar tudo do outro e não pagar. E eu disse o Warren, dos dois, comércio.
Negócios, o Ravi diz, como se eu quero pegar isto, mas eu não quero abrir o meu bolso. Então, nós estamos no meio. Quanto custa, quanto tem que pagar? Então, no meio nós ficamos. Nós não guerreamos, mas entramos num confronto. Quando você vai ao mercado, você diz, não é assim. Me dê. O que se chama negociar, isso é uma guerra, como um confronto, sim. Mas, afinal de contas, fazem um negócio e em determinado momento isso acaba. Mas o Ravi disse, isso é uma guerra de dois egos. E isso termina. Agora tem que ter em consideração quanto que você ganha, quanto eu ganho. E que os dois temos ganhos. Mas tem uma atitude dessa forma, do ganha-ganha. O ganha-ganha significa que todos ganham. O assunto é que os dois estejam felizes e eu que estou no meio. É algo conhecido, o Warren diz. Eu te enganei, agora não. O Ravi disse, também é assim, não. O Warren diz, o que tem de novo aqui? O Ravi disse, se fosse assim, não teria crise hoje. O problema é que nós temos que considerar um com relação ao outro, no pensamento, na forma emocional, que todos somos dependentes uns dos outros e que estamos numa conexão profunda, como se estivéssemos unidos em uma família. O nosso desenvolvimento egoísta exige de nós que consideremos ser como só corpo, como na unidade que tem numa só família, como todo mundo é uma só família. Você se descreveu como dois irmãos que se sentem queridos, não como irmãos que querem se comer um ao outro, mas entre irmãos queridos, unidos. Agora, que comércio eles podem fazer? Entre eles, sim, diz o Ravi. Isso é um problema. Se eles são queridos irmãos, vale a pena abrir um negócio juntos. Mas, e se todos são assim, então não tem negócio, correto? Então, no nosso mundo não tem negócios, tem conexão entre uns e os outros para prover o que nós necessitamos. Então, você sobe ao próximo nível. A conexão acima do nosso ego é o sustento e que vai no novo dinheiro, no novo comércio que nós ganhamos, não uma vida de quanto cada um tem, de quanto ouro tem cada um, mas o quanto nós podemos fluir nesse sistema, fazer fluir amor, unidade, reciprocidade. Com isso, nós começamos a sentir a vida. O que quer dizer que a crise atual nos obriga a nos elevar ao novo nível de conexão, de estar, que tudo tem satisfação no nível necessário, no nível físico, que esse corpo existe por um tempo, ele precisa do que ele tem que dar o que ele precisa, mas que cada um agora pode estar conectado com os outros num nível diferente, num nível emocional. E isso é o que os judeus têm que levar ao mundo, uma conexão emocional. E isso é exatamente sobre isso. As nações são sensíveis e exigem de Israel. Esse é um negócio muito forte, muito requerido.
Nessa bolha, nessa bolsa está toda a humanidade. Todo mundo vende e todo mundo compra. Cada um pertence ao mesmo sistema, porque todo mundo é só uma bolsa. Esse novo corpo, que eles agora vão constituir, se eles se juntam e se unem, esse novo corpo é chamado alma, que eles, através da reciprocidade, a partir do momento que eles se unam nesse corpo, esse corpo começa a fluir a doação, o amor, a garantia entre eles. Então ali eles revelam uma vida nova. E o dinheiro é um dinheiro compartilhado. Um guarda-chuva, como um guarda-chuva que está sobre tudo. Qual o significado disso? Enquanto que eles se elevam acima do ego, e isso passa a ser um ego geral, então tem para todos a sua própria colaboração, o quanto é que ele paga do seu ego para participar nesse sistema. E nisso ele ganha a sensação da sua vida, do total do sistema, do quanto ele investiu. O que quer dizer que nós aqui constituímos uma nova conexão entre as pessoas, que na medida que cada um se conecta com essa nova humanidade integral, cada pessoa nesse sentido ganha. E todos têm a possibilidade. A ninguém falta essa capacidade, mas a livre escolha e o esforço permanecem como de hábito, de costume. Os esforços como, hoje em dia, hoje o Oren diz, fazer um bom negócio. O senhor terminou a sua semana do trabalho, foi para casa, estão todos felizes. Ela volta para sua família, estão todos felizes. E eu também que fiz o meu bom negócio, voltei para minha casa, estou feliz. Isso se chama um novo negócio. Agora, se nesse novo negócio, se eu entendo corretamente, o que o senhor ressalta nesse novo negócio é que é um negócio emocional. É uma chave para as nossas emoções. Sim, é algo emocional também. Nesse novo negócio, Oren diz, nós vamos voltar para as nossas casas felizes. O que você tem, tem em cada momento. Você não precisa aguardar o final de semana. O que eu quero chegar é um resumo. Os dois voltaremos para casa felizes. Claro, ninguém rouba ninguém, tem para todo mundo, mas que, claro que cada um de acordo com o esforço, ele tem. O quanto você deu o esforço, você recebe. Quem se assegura que ninguém rouba de ninguém? Aqui não pode se roubar de ninguém, porque todos ganham apenas o seu esforço. A sensação da vida espiritual tem um assunto que alguém pode roubar. Não, aqui você não pode, porque de acordo com o que você investiu, de acordo com a intensidade de que você investiu ali, com isso você sente prazer, você sente a vida. Somente de acordo com a sua sensação. Ninguém te incomoda nesse sentido. O que mudamos entre nós? Nós mudamos coisas, nós estamos felizes porque alguém recebeu, agora nós vamos fazer um negócio. O que se troca aqui nesse novo negócio? Nós trocamos agora moeda entre nós. Entre nós agora tem uma corrente de doar e amor, então agora você tem prazer disso. Tem um fluir da força da vida, tem a sensação da vida.
Isso é o que flui. Hoje nós estamos numa conexão entre nós como se fôssemos um corpo morto. Não tem circuito, um fluir da vida no nosso sistema. Cada um quer matar o outro. Eu não vou dar ao outro nada. Eu tenho interesse que tudo permaneça em mim. Isso é o que se chama que o corpo está morto. Então nós não podemos ter prazer disso. Nós podemos ter sensação apenas no nosso corpo físico. O nosso negócio está feito, nós estamos num período que não é bom. E não vai ter mais, porque foi desenvolvido isso, um negócio dos corpos materiais. O que nós podemos fazer no nosso novo negócio? Agora eu não posso. Desculpe, não deu para entender. Agora está tudo parado, como se não se movimentasse. Nós não falamos de negócios como não falávamos antes. Antes você falava que você vendia objetos e te davam algo de volta. Esses negócios acabaram. Nós estamos num sistema que o nível material, o que nós precisamos no nível da vida física, cada um recebe o que precisa. Sobre isso não vai haver mais negócio, será apenas a existência necessária. Todo negócio que cada um ganha no que investe, isso vai ser apenas no nível espiritual, é algo virtual. Nós passamos ao mundo virtual completo. Nossos corpos existem, porém toda a sensação da vida está na conexão entre nós. Aí é onde nós vivemos. Aí nós sentimos a vida, a existência. Agora diz, aqui tem alguma coisa que eu não estou captando. Quando tem um negócio entre duas pessoas, hoje em dia, eles reclamam do comerciante judeu que eles não ganham. Agora, o mesmo judeu... Não, Rav diz, o judeu não rouba, ele ocupa o que não tem entre eles comércio, não que ele rouba, mas que não tem resultado para eles, não que é um negócio entre eles e um roubo no meio. Eles não podem fazer um negócio desde o princípio, eles não podem fazer comércio. O fato de que o comércio está na crise é que tem algo faltante, falta algo na conexão entre eles. E o judeu que é o culpado, o culpável, ele não participa corretamente na conexão entre eles, como se eles sentissem que aqui tem que ter um componente no nosso mundo que foi roubado. Que os judeus, ao roubar isso, praticam o mal no mundo, eles são a causa do mal. Digamos, eles comerciavam e de repente no meio você tira algo, a linha onde eles estavam conectados, e isso eles culpam você. E então, o que eles dizem? Melhor seria para nós que o matemos, que eles desapareçam no mundo, ao invés de nos danificar. Mas se você vai para conversar com eles e diz, eu entendo a minha função e eu sei onde tem que agregar para que vocês se sintam bem, por favor, me ajudem. Agora você merece receber ajuda. O que é essa linha que ele roubou uma parte? A conexão entre eles. Você tem que agregar aqui a força de doar, a força de receber que tem neles.
A Nitsa pergunta, pelo fato de que o povo judeu não realiza sua função, então ele passa a ser como um ladrão. O Rav diz, seguro, claro. Eles roubam deles o quê? O povo judeu roubou deles essa vida, esse avanço. E hoje não se fala nem da vida nem do avanço, mas fala-se da crise, da caída, da decadência, que as pessoas estão na pobreza, sem emprego. Quando o Senhor fala, Oren diz, fazer um novo começo, tem pessoas que têm iniciativa, que têm ideias, então eles têm que fazer desse recomeço, eles precisam fazer investimentos, pessoas que tenham capacidade de investir. Sim, uma sociedade que cresce adquire mais fé do público e isso se expressa no que é no investimento. Nós fazemos isso na disseminação, o Ravi diz. A minha pergunta é assim, nós falamos que os judeus têm algo para recomeçar nas suas mãos e que agora tudo se desarma, e isso a crise nos mostra que falta essa cola. Nós temos esse produto mais requerido que está no mercado para todos os sistemas que agora estão colapsando. O que é o que o senhor tem que fazer com essa ideia para recrutar esses investidores? O senhor quer fazer, digamos, quando fazem um protótipo com as pessoas da alta tecnologia, eles fazem algo para mostrar no protótipo. Vamos mostrar o Estado de Israel. Agora nós falamos sobre os judeus. Eu quero que agora o senhor introduza o que é a comunidade de Israel. Agora nós falamos das relações das nações do mundo. E Israel, isso pode estar nas mesas redondas, nas escolas, com exemplos do passado, da história, exemplos talvez de pequenas cidades, onde podem se realizar conexões e unidade entre as pessoas e mostrar o quanto é bom estar unido. Eu não falo nesse nível tão pequeno, eu falo num nível maior. O Oren diz, até agora nós falamos de uma função, de um destino que os judeus têm como cola em todas as nações do mundo. Agora é que antes que a gente vá para a bolsa apresentar isso, aqui em Israel não tem que se constituir algo para ilustrar esse potencial desse novo produto? O senhor falou que cada judeu é como um comerciante. Agora você volta para falar de Israel. O senhor pode escrever uma imagem, não que tem que fazer a série de coisas como o povo israelita, eles podem ser como uma sociedade que funcione como uma cola em todas as partes. Então o mundo pode dizer, olha, de acordo com essa percepção que eu quero vender a todo mundo, nós vamos constituir que tudo funciona em harmonia, analógico, como o senhor costuma dizer. Nós queremos perguntar ao senhor como isso pode ser feito. Eu quero receber uma descrição de como isso pode ser conduzido, o povo pode ser conduzido, o povo de Israel, de acordo com esse novo negócio. Pode ser feito esse novo negócio? É possível? O Rav diz, sim, claro que pode, mas eu quero que o senhor descreva como é que isso seria. O Rav diz, primeiro isso é possível, porque agora nós estamos incluídos com o ego das nações do mundo. Quando nós voltamos aqui desde o exílio, aqui em Israel,
há dois elementos. Nós não relacionamos um com o outro como judeus, como quando na época do Abrão, que cada judeu estava com uma espessura do seu desejo, onde dentro de cada um há um nazista e tudo que você queira. E o que nós precisamos agora fazer é esta mesma sociedade, como é que eu falei, e o que você pergunta em que etapas, não, Warren diz, como ele tem que ser mostrado, ver essa sociedade israelita, para que esse modelo seja atrativo, para que o mundo todo diga, eu quero isso que vocês fizeram, para que a gente possa colocar esse produto na bolsa em geral. Nós temos que nos preocupar com a unidade. Se nós nos ocuparmos com isso, nós vamos entender e sentir o quanto nós temos que reduzir as nossas ocupações nas demais coisas sobre as quais não são necessárias para a existência do corpo. Eu não preciso milhares de queijos no supermercado, eu não preciso nada luxuoso. Eu preciso apenas da existência corporal segura, saudável e todo o resto só desenvolver as sensações entre nós para poder sentir a vida no nível humano. Qual o significado de Zohar? Dizer que nós vivamos na sensação da conexão entre nós, que ela se abra para nós, um novo sistema de conexão no nível do homem, do Adão, do semelhante à natureza integral, e que nós nesse sistema sintamos as nossas forças, as nossas relações, as conexões que fluem entre nós de forma eterna. E essa sensação é tão quente, tão cálida e nos preenche que nós não vamos querer no seu lugar nada, apenas isso. Inclusive que o nosso corpo envelheça e morra, nós de todas as maneiras permaneceremos nessa sensação. Digamos, diz Warren, que os dois lados virão a nós, virão a Israel a passear, fazer turismo, eles vão aterrissar no aeroporto e começam a passear pela terra de Israel. E agora, a partir desse recomeço, nós construímos tudo isso com essa nova cola. O que eles verão em Israel? Eles verão que eles vivem numa satisfação material muito simples. Isso que tem uma satisfação. Não que eles tenham fome, que cada um tem o que precisa e nada mais. Ok, cada um tem o que precisa. E as pessoas não exigem mais do que o seu corpo necessita, não se requer isso. Ele se provê apenas da cesta básica. A parte material eles têm o suficiente e todo o resto, todas as pessoas estão estudando, fazendo educação, em investimentos mútuos, apenas com relação a uma união, uma unidade, mais e mais, para uma unidade maior, mais forte, aberta. Aberta, diz Warren, sim. Aberta em todas as qualidades e modos que se revelam. As pessoas que estão em Israel, como eles vão sentir que eles são diferentes, distintos. Até agora eu entendi duas coisas, que cada pessoa vai ter o que ele precisa fisicamente, ou seja, sua cabeça não vai se preocupar com isso. Segundo, eu entendi que eles estão num processo educacional. O que eu quero perguntar é outra coisa. Quando alguém vai a um outro país,
você sente qual é o ar, o que tem na atmosfera, o que acontece lá. Que as pessoas estão contentes ou tristes. Tem lugares que países de uma forma ou de outra, que eles vão ver aqui, que eles não viram nunca, e o que vai interessá-los, que eles digam, oh, eu quero isto. Tudo que as pessoas fazem, tanto no material como nas relações entre eles, em cada lugar que eles vão, eles veem pessoas que fazem ações e movimentos dentro de uma consideração com o próximo, de uma consideração completa e plena. E portanto, cada ação desperta uma força tão grande na sensação interior que não tem medida. E que o tempo todo tem um fluxo novo, uma expressão de alegria, que eles percebem que essas pessoas estão numa sensação da vida eterna, que eles não têm distúrbios, que eles têm uma sensação da vida acima do corpo e que se relacionam com este mundo, com algo que eles têm que se ocupar necessariamente. Mas os 99% esforços e empenho, tudo está num outro nível, onde eles estão ocupados. Como as crianças que não podem saber o que os pais fazem com ele, mas que eles sabem que estão ocupados, que eles estão na sua casa. Eu não entendi o que o senhor fala. Que eles têm uma sensação como as crianças, como crianças pequenas, que eles estão na sua casa e sabem que seus pais saem e se ocupam de todo tipo de coisas. Mas as crianças que estão em casa, eles não entendem isso. E também as pessoas aqui em Israel vão sentir isso. Eles não vão captar isso. Então, como eles vão se impressionar? Eles vão se impressionar que eles veem que é bom para isso. Porque de onde eles vão sentir que as outras pessoas têm prazer? Eles vão sentir que eles estão plenos, que eles têm prazer, que eles têm a sensação da vida eterna. Eles não vão sentir que seja eterna, mas eles vão sentir que essas pessoas têm uma satisfação como se fosse limitada. Mas qual é o tipo de satisfação? Do que eles têm prazer? É impossível de transmitir isso. Como pode ser feito? Nós falamos hoje sobre o comércio, sobre o novo negócio. Tem uma palavra que o tempo todo eu falo, eu vejo nas explicações do Senhor e nas últimas palestras e palavras, tem uma palavra que domina chamada fluxo. E nós falamos que o judeu faz as coisas fluírem. Tem algo novo, um recomeço. A pergunta é, o que é? Qual é o efetivo? Qual a palavra efetiva? Essas são as suas participações no sistema geral. Esse é o seu dinheiro. Você participa para ter prazer. O senhor falou muito rápido. Nós queremos que tenha uma circulação, um fluxo, uma corrente. Com o fluxo tem uma sensação de vida. Essa corrente pode ser ao dar e receber, essa força de dar e de receber. Quando elas estão em conexão correta entre elas, constitui um fluxo.
Agora, quanto eu dou ao sistema geral, de acordo com isso, eu me conecto com esse sistema. Se eu, quando me conecto com esse sistema, então, para mim, flui de acordo com o meu investimento, o que eu sinto, o que eu recebo. É o que nós falamos de se sustentar. Eu faço uma fábrica e de lá eu recebo o meu sustento. Eu vou a essa grande sociedade que está toda unida, onde há milhões de pessoas que estão unidas de forma recíproca em doação mútua, que se preocupam uns com os outros como se fosse uma só família, como irmãos. Eu me conecto a ela. Eu me conecto. Tem dois tubos. O que eu dou? Eu dou meu coração, meu desejo, que eu quero me preocupar com os demais. E então, na medida em que eu me conecto e assim eu faço, então por mim fluem as mesmas sensações compartilhadas, os desejos compartilhados deles. Que sensações o Oren diz? O Rabi diz a sensação da vida compartilhada, da vida mais elevada. É uma sociedade, que aqui está o fato de que se eu me conecto acima do meu ego material, eu alcanço uma vida espiritual, do corporal ao espiritual. Assim eu me elevo ao nível seguinte. Este sistema ao qual eu me conecto me ajuda a me elevar do animal ao nível do homem. Eu vou a esse sistema e através da sua ajuda eu me conecto com meu ego, eles me dão as forças para me levar acima do ego e fazer fluir ali a minha força de doar, que a minha força de receber se transforma em força de doar. Então, através disso, eu adiciono a força de doar baseada na força de receber, e quando eu agrego isso para eles, eu recebo essa conexão de todos. Mas quando eu vou a eles, em essência, eu vou com o meu ego. Ou seja, eu vou como um animal. Quando eu me conecto a eles e quero me elevar acima do meu ego, quando eu quero elevar acima do meu animal, eu me elevo a partir deles, através deles, ao nível do homem. Então, flui para mim também a vida espiritual. Esse fluxo é uma vida espiritual. Eu sinto que eles estão fora do meu corpo, que está em todos. De forma simbólica, diz a Nitsa, o que eu entendi, eu não entendi como isso acontece de fato, mas digamos que todos estamos num motor, e o motor o tempo todo trabalha, e aqui na união o tempo todo também. Mas talvez eu possa imaginar como este motor se conecta ao sistema, e enquanto que tem mais fluxo, recebe mais. Assim o mecanismo funciona, por isso que ele se chama integral. O assunto é, talvez como a mente pode adquirir este mecanismo. O assunto é que nós temos aqui como mecanismos, e no momento que eles se unificam e jogam para dentro essa força dentro dele, uma vez que ele se introduz, ele pode ser recebido. Quanto mais nos introduzimos, nós recebemos mais. E isso é, em essência, como o mecanismo funciona, é um mecanismo. Agora, o assunto é como eu posso realizar de fato. Digamos que eu já tenho aqui um mecanismo, eu tenho um modelo, eu olho essa máquina, como eu passo a ser como essa máquina? E isso é a partir dos problemas. Você aí se aproxima cada vez mais a construir esse sistema sem alternativas. Nós nos aproximamos do final e eu gostaria que o senhor, do assunto da nossa conversa foi dinheiro, e nós falamos que o judeu fazia o antigo negócio e agora o novo. Se o senhor pode fazer uma
um resumo com relação à cabeça e o dinheiro. A cabeça judia, a cabeça do judeu é uma conexão correta, não o negócio do nosso mundo, mas conectar-se ao sistema global, integral, mútuo, que está de verdade em harmonia com a natureza. E o investimento nesse grande sistema, a partir de que o ego se cobre, se transforma, ao invés de receber doar, então com isso nós chegamos e merecemos, obtemos um grande ganho. E isso é já para a próxima aula. Ok, muito obrigada, Rav Lightman, obrigada, Nitsa, obrigada a vocês que estiveram conosco. Teremos ganhos, continuamos da próxima vez. Tenham um bom dia.